Vamos falar de casamento na perspectiva do budismo tibetano e da cultura do Tibete? Ai, ai, ai. Hello, iluminados e iluminados, sejam bem-vindos. Casamento no budismo tibetano não existe, mais ou menos. Existe, mas não existe. Vamos lá. Primeiro, casamento não é um sacramento no budismo, especialmente no budismo tibetano, no sentido que você não pega e junta em nome do guru, Buda, Dharma e Sangha, eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe. Isso não existe. Ou seja, as pessoas casam, né? As pessoas juntam, casam, fazem alguma cerimônia, mas você não necessariamente chama as três joias, o objeto de refúgio e o sagrado como testemunha ou como promessa de fidelidade, apesar que, claro, a fidelidade é uma coisa esperada e é um preceito budista. A gente colocar chifre, pular a cerca e deitar com a vizinha, enfim, é errado do ponto de vista budista, é considerado como uma má conduta sexual. É uma forma de enganar e de ferir as pessoas, mas ainda assim a gente não jura. Eu juro pelo Guru Buda Dharma e Sangha, ficarei com você eternamente nessa vida e nas vidas futuras. Isso não existe. Então, se a gente for olhar antropologicamente, né, no Tibete, como acontecia o casamento é uma cerimônia não religiosa, é uma cerimônia assim mais folk, mais cultural, mais folclórica. Então, geralmente, na casa da família do noivo ou da noiva, fazia uma festa junta e aí pega ali um tio, uma pessoa assim para oficiar aquele casamento e fala: essa daqui é Mariazinha, ela vem da linhagem da família Silva, que veio daqui e dali e que teve o grande guerreiro, o grande general, o grande isso e aquilo. E o noivo, ele vem da família Pereira, que veio de Portugal no navio, blá blá, e você conta a história das duas famílias e enaltece, enaltece, enaltece. Aí pega umas fitas, amarra assim, né, o pulso de um no outro, faz alguma coisa. E isso, infelizmente, regada muito bebida. Por quê? Porque não é um ritual religioso, é um ritual folk da população tibetana. O casamento, inclusive, pode parecer estranho, né? Quando a gente pensa, né, uma perspectiva católica, que o casamento é o grande dia da festa religiosa. Mas, no Tibete, se diz que não é auspicioso convidar monge para o casamento. Por quê? Porque casamento tem relação com fartura, os monges são pobrinhos, e relação com a fertilidade. O que monge significa? Monges e monjas são o fim da linhagem familiar. Então, os monges e as monjas não participam dos ritos de casamento, dos ritos folk ali, não é folclórico exatamente, mas culturais. Então, não são convidados, e quando tem a procissão, assim, sai o noivo e a noiva, faz a procissão em direção ao lugar do casamento, ou do lugar do casamento para casa, é mais auspicioso que não tenha monges ali presentes naquela interação cultural. Não quer dizer que o monge vai dar azar ou não, mas é algo que é feito, assim, em paralelo à vida religiosa. É mais uma coisa de costumes. E por ser uma questão cultural, o modelo do casamento também não é prescrito necessariamente nas escrituras. Ou seja, se a gente olhar a história do Tibete, existiam relacionamentos monogâmicos e existiam também relacionamentos poligâmicos, seja da mulher ter vários maridos ou do marido ter mais de uma mulher, enfim, existiam as duas coisas. Geralmente o mais comum é uma mulher ter mais de um marido, acho que é androgamia, esqueci o nome agora. Mas enfim, esse modelo de relacionamento, e os filhos são tudo criado ali, mais ou menos, por aquele núcleo familiar. Não quer dizer que isso seja incentivado ou seja uma prescrição budista, não, mas é os usos e costumes do povo do Tibete. Às vezes, estranhamente, também acontecia que uma é casada com dois irmãos, e para eles, ok. O que a gente precisa saber é que na cultura budista ou na cultura budista tibetana, o que se precisa ver é um entendimento, né? O casamento, mais do que ser um ritual sagrado, e sim, entendo que pode ser o começo de uma família, mas precisa ser combinado. O casamento é um acordo, então é mais uma sociedade do que necessariamente um rito sagrado. E aquilo que deve ser acordado, né? Fica entre o casal ou o trisal. Mas o que for combinado deve ser seguido. Então não adianta ser monogâmico de uma parte e aberto da outra. Quando a gente observa, alguns mestres budistas não monges eram casados, tem alguns mestres que tinham duas esposas, a gente tem reis também tibetanos com duas esposas, e é isso. Quando a gente observa na filosofia e na religião budista, o casamento não é essa tábua da salvação, você tem uma alma gêmea, uma pessoa que te completa. Não, o indivíduo ele já está completo ali e tem as capacidades, o potencial de atingir iluminação, então você não tem necessariamente uma outra metade, mas isso não quer dizer que o budismo rejeite ou condene essa relação afetiva, amorosa e o casamento. A gente só não chama o sagrado como testemunha e para fazer promessas. E quanto a conselhos de Buda para relacionamentos, tem dois que me vêm à cabeça. Um deles é para o homem, em relação às outras mulheres, olhe, as mais velhas
velhas como mãe, as da mesma idade como irmã e as mais novas como filha. E para a mulher, quando você for casada, olhe para os outros homens, os mais velhos como seu pai, as da mesma idade como seu irmão e os mais novos como seu filho. E um outro ditado interessante que me vem à cabeça é: trate seu marido, trate sua mulher como uma deusa, como um deus. Em que sentido? No sentido de oferecer serviço, de ter um tipo de devoção, né? O relacionamento não é condenado, mas também não é casem e sejam felizes, é assim, né? Não, cada um decide o que quer fazer, não é todo mundo que nasceu para ser monge. Se todo mundo tivesse virado monge e não feito sexo desde a época de Buda, teria acabado o budismo na primeira geração, certamente. Mas olhe para seu marido como um deus, trate sua mulher como uma deusa no sentido de uma devoção ou de um serviço ou de uma aspiração, né, que um membro do casal ou do trisal deve ter em relação ao outro ou aos outros. E agora, só pra gente se divertir um pouco, vocês sabem que eu tenho muito pé atrás com o abuso capitalista na religião, essa exploração lucrativa da fé dos outros, cobrança das coisas, assim, de uma maneira lucrativa, mas não cobro nada, tudo que eu faço, ensinar, traduzir, enfim, faço de graça. Mas sabe uma coisa que eu acho que a Monja Coen tem razão em cobrar? É fazer casamento, porque eu acho que é muito assim extra, gente, é muito mico você pegar isso aqui, ficar fazendo um discurso, é muito extra, assim. Então, assim, se vocês quiserem aprender da arma, coisa assim mais tradicional, eu faço de graça. Agora, quer fazer casamento, eu acho que eu cobraria, assim. Sinceramente, nunca me chamaram pra isso. Mas eu acho que isso eu cobraria, porque e a taxa do mico, assim. Vai ser na praia, o dobro. Aí vai ter que ir pro lado, vai ter um balão, não sei o quê, é o triplo. Assim, cada coisa, quanto mais brega, mais caro eu cobraria. Monja Coen, respeito. Tá um relógio quebrado, tá certo 2 vezes por dia. Vou começar a cobrar casamento também. Brincadeira. Enfim, vocês já sabiam alguma coisa sobre a cultura do casamento e do relacionamento a dois no budismo tibetano, na cultura do Tibete? Deixem comentários, deixem perguntas de relacionamento. Sejam felizes se vocês quiserem casar. Se vocês casarem, respeitem o combinado. Se precisar separar, separa. Boa sorte. Tchau, tchau. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo.